surpresa de hoje é que as donas de casa estarão recebendo a partir de hoje o gás de cozinha, com mais 15% de aumento. Todo dia aumenta alguma coisa que vem da Petrobras ou que vem do governo federal. Fizeram uma lambança, desviaram bilhões e bilhões, fala assim, 80 bilhões de desvios na Petrobras. A gasolina é um preço absurdo, a mais cara do mundo, e agora o gás de cozinha vai sofrer mais um aumento. Aquele gás que é usado para fazer o café, para cozinhar o feijão, para fazer o arroz, as coisas mais comezinhas da dona de casa são feitas num fogão que invariavelmente é a gás. Falta piedade, falta dó de quem governa o povo brasileiro. Exploram, desviam, roubam, não tem o menor carinho, não tem a menor pena de quem trabalha, de quem luta. O Brasil está afundando cada dia mais em suas dívidas, em suas contas. E enquanto afunda esse grande Titanic que é o Brasil, o governo federal continua tocando seus violinos e fazendo festa, cortesia com chapéu alheio. Infelizmente, estamos indo para um grande buraco e cada vez mais eles tocam os seus violinos e ficam ruminando maldades contra o povo brasileiro. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Do Jeito do Jonas. No Facebook, tanto no Do Jeito do Jonas, como Jonas Grebe, no Facebook tem o meu nome, Jonas Grebe, você pode assistir a este programa e a muitos outros. Nós temos mais de 1000 programas no YouTube, todos colocados no Facebook, que você pode assistir a qualquer momento e matar saudade de um convidado, ou de repente relembrar o que pensa um outro convidado, até sugerir, olha, por que não traz de novo aquele candidato que veio há 1 ano, 2 anos atrás? Nós estamos à disposição das pessoas que nos assistem. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. Uma pessoa que cuida de alma, que cuida do coração das pessoas sem ser médico. Um pastor de almas que muito me honra com a sua presença e eu agradeço muito a sua presença aqui, pastor Luiz Carlos Aparício. Que honra de receber, faz tempo que eu quero trazer o senhor aqui. Querido, a honra é toda minha. Nós acompanhamos seu trabalho já também há algum tempo. A casa aqui também é muito conhecida na cidade e nós estamos muito felizes de estar aqui, de alguma forma poder contribuir de forma especial para o teu telespectador com aquilo que nós podemos trazer da parte de Deus e também aquilo que eventualmente também construímos como forma de pensar, o nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar e de decidir. Pastor, o Brasil está doente espiritualmente, na sua opinião? Está. Eu costumo dizer, inclusive, que em grande parte essa doença se deve aos evangélicos. Hoje, você acha isso? Que eu se creio, deve aos evangélicos? Eu creio isso. Por quê? Porque nós se tornamos uma população muito grande de evangélicos. Hoje ali ainda estatística por volta de 42 milhões. 42 milhões de evangélicos no Brasil. Exatamente. Vamos falar aí em 20%, mais ou menos. Exatamente. 200 milhões, não chegou a 200 milhões de habitantes, mas estamos perto. Perfeito. Só que, Jonas, quando nós éramos menores, o nosso impacto na sociedade, enquanto mensagem de transformação, era muito maior. Aí eu sou da época que falava assim, ele é crente. Poxa, valia o perfil moral, o perfil de caráter de alguém, simplesmente por dizer isso. Ali tem um crente, logo ali tem uma pessoa séria. Infelizmente hoje, nós já não podemos mais dizer isso, falar isso, atestar isso. Por isso que eu acho que grande parte... Mas por quê? Qual é a causa na sua opinião? Eu penso que nós comercializamos a mensagem do Evangelho. Ok. Nós, infelizmente, transformamos o Evangelho em um balcão de negócios. Balcão de negócio. Nós estamos dentro de uma esfera muito mercantil de negócios. As pessoas procuram Deus hoje não por aquilo que Deus é, mas, infelizmente, procuram Deus por aquilo que podem se servir de Deus. Há uma inversão de valores nisso. Totalmente.
Porque... Eu tenho que servir a Deus. E não Deus tem que me servir. Eu estou me colocando acima de Deus. Exatamente. Como isso me parece que é o pensamento na nossa nação, se construiu isso, sempre se servir de alguma coisa, então acabamos de alguma forma, parece que conciliando uma religião que de alguma forma atende também os desejos aí do governo, os desejos inclusive que são mais fortes dentro da nação, infelizmente. Eu me lembro, quando eu era bem jovenzinho, de dois candidatos. Um era o Fausto Auromir Rocha, o Fausto Rocha da Igreja Batista, que era apresentador do Jornal da Record, e ele nunca disse no programa que ele era crente, que ele era evangélico. Mas ele terminava sempre os programas dele falando em Deus. Os programas que ele apresentava, na época ele era apresentador de jornal, como é hoje o Alexandre Garcia, o Francisco Pinheiro, etc. E tinha essa conotação de evangélico. E o outro, se eu não me engano, não vou me lembrar o nome agora, eram vários, mas tinha um outro que também sempre era eleito, um nome mais complicado, eu não vou me lembrar agora. Vamos falar do Fausto Rocha. Eu me lembro da minha mãe, meu pai não votava, ele era estrangeiro, mas eu me lembro da minha mãe saindo para votar com o nome do Fausto Rocha, naquela época você votava no nome, não era no número, né? Você tinha até a opção do número, era no nome, e fala assim, vou votar no Fausto Rocha porque ele é crente. Hoje, as pessoas fazem campanha dizendo, vote porque eu sou crente. Essa mudança também dá uma alteração no resultado, não dá? Infelizmente, vote porque eu sou crente, o título de pastor na frente, identificando a pessoa. Quer dizer, veja, na verdade nós usamos a religião e a fé... Sempre mercantilizando. Sempre procurando um benefício, e esse benefício, às vezes, ou é do próprio candidato ou de uma instituição, mas nunca objetivamente as almas, nunca objetivamente as pessoas. Me preocupa esse evangelho no Brasil, onde a instituição, ela ganha o espaço que ela ganha, em prejuízo ao membro, em prejuízo à pessoa. Hoje, o próprio evangélico trabalha muito mais pela própria instituição do que por Deus e do porquê as vidas. Parece que há uma tendência de se agregar valor para a instituição que precisa crescer, que precisa tomar forma, que precisa ser grande, em prejuízo das próprias pessoas. Cristo não teve carro novo, quer dizer, vamos dizer, uma carruagem nova, não morou em um palácio, né? Morreu da forma que morreu, acho que todo mundo que está assistindo é cristão sabe como ele morreu, e hoje as pessoas parecem que só buscam prosperidade, porque Deus vai te dar, porque Deus quer te dar, porque você vai ter, quando eu acho que a mensagem não é essa, né? A mensagem é de entrega pessoal. Verdade, a teologia da prosperidade, ela ganhou muito espaço no Brasil a partir dos anos 80, final dos anos 80, desde aí da quebra dos muros comerciais, a chamada globalização. Desde esse tempo a teologia da prosperidade ganhou muito espaço aqui, só que ela vem da América, só que num outro padrão, numa outra estrutura, num outro patamar, e quiseram colocar isso aqui da mesma forma. Mas eu ainda tenho alguns problemas de teologia da prosperidade em relação às próprias linhas deles de salvação. Mas quando o assunto é materialização, quando o assunto é materializar essa fé, a minha grande dificuldade é que os ricos dentro da igreja evangélica e que buscam realmente as posses, infelizmente é a cabeça do presidente das instituições evangélicas. Grande parte dos evangélicos que acabam tendo uma mudança de vida para melhor sob o ponto de vista material, eles trabalharam para aquilo. Acreditaram na força do trabalho e foram em busca disso. O grande problema é que, infelizmente, a cabeça da instituição usa isso para os seus próprios benefícios. E qual é o reflexo disso na sociedade, pastor? Essa teologia da prosperidade levou o povo exatamente a isso, a buscar a igreja evangélica como uma espécie de um Deus que oferece essa prosperidade terrena. Isso tem a ver com a deteriorização da sociedade? Tem, porque a nossa mensagem, em vez de focar transformação, em vez de focar moral... Transformação de vida. Caráter, exatamente, transformação de vida, caráter. Eu me lembro que meu pai falava, meu pai era um plantador de igrejas, um pregador,
E o meu pai falava, fulano pode ser um crente, mas hoje ele não tem vida. A vida que ele queria dizer era a vida cristã. E essa pessoa tinha que ser resgatada para ter vida cristã. Acabou isso. Acabou. Raramente a igreja evangélica hoje trata o evangelho desta forma. O que nós vemos hoje é um estilo de vida próspero que está dentro da igreja evangélica e penso que a situação econômica do país ela é resultado em muito de um juízo de Deus também. O senhor acha? Por conta do nosso desvio dele. E, infelizmente, nós acabamos transformando esse cenário brasileiro nesse caos moral que a gente está, em prejuízo dos próprios números que... Deixa eu biblializar isso. O senhor acha que nós vamos ficar circulando 40 anos no deserto? Eu penso que nós temos que entender que nem tudo com Deus se resume às questões financeiras. E na medida em que o país começa a cair num patamar econômico de muita dificuldade, tá? Agora salve-se quem puder. Agora quem busca a Deus em espírito e em verdade vai continuar buscando, e quem buscava por interesse, infelizmente pode se frustrar e pode até, infelizmente, renegar a fé. Impressionante. Palavras que nós precisávamos colocar aqui em nosso programa. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Antes eu quero falar para você de Ravena. Ravena, produtos profissionais para salão de beleza. A Ravena já está atendendo em toda a Baixada Santista e assista o comercial que passaremos a seguir e você verá que Ravena tem produtos de qualidade para você. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. Ravena é isso que você viu e muito mais. Nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas e eu quero falar para você que é dono de salão de beleza. O telefone é 33858883 e a Ravena tem um representante para mandar no seu salão para fazer uma demonstração e para mostrar para você os seus produtos de altíssima qualidade. Eu estou conversando aqui com o pastor Luiz Carlos Aparício, ele que é muito conhecido aqui em nossa cidade e eu fiz questão de trazê-lo para nós falarmos dessa questão espiritual que hoje vive o nosso Brasil. Falta de espiritualidade, principalmente. Pastor, eu trouxe aqui a diretora, coordenadora da Força Tarefa, a Ana Valéria Amorim, na semana passada aqui nesse programa, inclusive está à disposição de quem quiser assistir no YouTube ou no Facebook lá do Jonas.
E ela disse que aqui numa blitz, numa casa noturna, próximo aqui do centro da cidade, próximo aqui da prefeitura, foram apreendidos vários jovens e que havia ali um corredor do sexo e que das pessoas apreendidas, 5 meninas menores de 14 anos, a mais nova tinha 12 anos e a mais velha tinha menos de 14 anos, já grávidas e dizendo que fizeram sexo com mais de 100 rapazes numa brincadeira dessa. Moralmente, como é que se recupera esse país onde a presidente da República não acredita em Deus, onde a grande mídia trabalha contra um trabalho de resgate dos jovens, dizendo que é fundamentalismo? Como é que se combate isso? Como é que se volta a uma normalidade? Nós estamos chegando num estado de uma degradação moral impressionante. A gente usa até na contabilidade, né, de depreciação acelerada. Sim. E nós estamos vivendo isso. Na época de Noé, há uma referência bíblica dizendo que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, porque o seu instinto era sempre para o mal, cada vez para o mal. E ele não conhecia o PT, hein? Não conhecia o PT. Meu Deus! Paulo aos Romanos também fala de que este homem se perdeu totalmente de Deus e diz que não há um que busque a Deus. Paulo aos Romanos diz isso dentro de um contexto do mundo romano que era muito promíscuo, que era muito tendencioso a esse tipo de prática, né? Quem conhece a história de Calígula, sim, de grandes imperadores que se envolveram em práticas totalmente abomináveis, sim, no mundo da época que realmente afundou. Nós estamos de novo indo numa direção do ressurgimento do Império Romano. A Bíblia fala da prostituta babilônica, que está dentro desse contexto do ressurgimento do Império Babilônico, do Império Romano, melhor dizendo, que é esse conceito amoral. Porque nós somos de um tempo do que é moral e imoral. E nós já estamos vivendo um tempo da amoralidade. Ou seja, deixa de existir. Não há mais padrão de certo e de errado. Como diz a Bíblia, se confunde o bem com o mal com o bem. Nós estamos numa situação tão difícil que até pedagogicamente, para tratar recuperação moral e de caráter num país como o nosso, fica difícil. Porque os nossos maiores exemplos, que deveriam ser para o bem, estão envolvidos em problemas de crimes sérios. Mais do que isso, a sensação de impunidade que leva as pessoas, muitas das vezes, a entrar pelo caminho imoral, comprometendo a si mesmo, sem qualquer tipo de medir a consequência do seu ato. Imagine uma moça de 14 anos, uma menina de 14 anos. Ou de 12. Ou de 12, como você começa a citar, veja, ela ainda está numa fase de pré-adolescência, a de 12. Formação física. De formação física. O corpo física, não está pronto. Exatamente. De informação psicológica e passando mais alguns anos, o arrependimento dessa moça se vir pode levar ela até por fim a sua própria vida. Porque ela praticamente está fazendo coisa que ela pensa que está fazendo, que ela sabe o que está fazendo, que é aquilo que ela quer, mas a sua própria formação psicológica, quanto mais nessa dificuldade que nós temos de educação hoje, nessa linha moral, compromete inclusive de nós considerarmos que ela realmente tem noção do que está fazendo. E amanhã, quando bater a culpa sobre isso, o remorso sobre isso, o que será dessa alma? O que será desta vida? Realmente um caos. Nós tememos, se não tivermos ações muito claras em direção de recuperar, de resgatar e de cuidado psicológico dessas vidas, elas podem ser autossuicidas. Pastor, essa questão familiar, a decomposição da família, porque eu sou da época, e me chame de careta quem quiser, eu sou da época que casamento era homem e mulher, que o filho tinha pai e tinha mãe. Hoje, o filho ou tem 2 pais, ou tem 2 mães, ou tem só a mãe e não tem o pai, né? Os casais, antigamente nós casávamos, né? Eu tenho 40 anos de casado. Quando nós namorávamos na adolescência, nós não pegávamos nem na mão da moça. Hoje a menina de 12 anos está grávida. Quer dizer, houve toda uma campanha por uma liberação, por uma decomposição da família, como eu falei no início.
E isso leva a esse tipo de degradação social e moral. Só que quando nós falamos isso, eu falo isso, estou sentindo que o senhor fala também, nós somos criticados, porque diz assim que nós somos caretas, que nós somos de outra época, que nós não entendemos nada de sociedade. Quer dizer, isso tem conserto, pastor? Nós somos considerados pessoas atrasadas, né? Graças a Deus, eu quero ser muito atrasado, eu quero ser muito atrasado. Que bom, porque a Bíblia fala de um casamento heterossexual, indissolúvel, monogâmico, e para sempre. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje, os padrões realmente morais mudaram muito, há uma liberalidade excessiva. A própria Bíblia fala do perigo de usar a liberdade para libertinagem, e é isso que tem acontecido na nossa sociedade. A própria fala do pastor hoje, ela é muito branda quando o assunto é pecado, quando o assunto é erro. Hoje, eu costumo dizer... É que a concorrência é forte. Se ele falar de forma severa, o cliente dele vai procurar outra freguesia. Exatamente. Eu digo até que hoje, em culto de celebração da Ceia do Senhor, em que nós trazemos a razão do porquê Cristo morreu por nós, você chega numa igreja evangélica que o povo ouve é prosperidade, quando deveria ouvir sobre aliança, conserto, remissão, redenção, onde é que você justificação, na Santa perdão. Você simplesmente... Essa eu nunca vi. Você simplesmente prega prosperidade o culto inteiro e no final, por pretexto, lê o texto da ceia e dá o pão e o cálice para as pessoas. Apenas isso. Qual foi a prosperidade de Cristo? A prosperidade de que Cristo... Material nenhuma. Realmente vendeu. Ele mesmo reclamava que não tinha onde colocar a cabeça. Exatamente. Ele disse que não tinha onde reclinar sua cabeça, né? Mas há pregadores dizendo por aí que ele tinha casa de praia. Cafarnaum, ele tinha uma casa de praia. Há pregadores por aí pregando isso, Jonas. E tem gente que se encanta com isso. Graças a Deus eu não vi isso. Mas infelizmente tem. Então, o nosso trabalho hoje, sem dúvida, ele é espinhoso. Eu penso que família, escola e igreja deveriam, de alguma forma, fazer esse tripé no sentido de resgatar, de recuperar valores. Família, escola e igreja são as três coisas que esse tipo de governo que nós temos em Brasília despreza, mais combatem mesmo. Verdade. Eles estão na contramão de tudo isso, que me parece que não sabem nem o que é escola, nem o que é igreja, e muito menos o que é família. Começaram os cortes em 2015, por falta de verba, até pelos rombos e roubos que foi feito nos governos anteriores. A primeira coisa que a presidente fez foi tirar 11 bilhões da educação. Primeiro ato dela em 2015. Acaba com a educação que o resto nós damos jeito. Aí começa um discurso de pátria educadora, mas tira 11 bilhões da educação. A própria igreja, infelizmente, com esse padrão de prosperidade, ela mudou muito sua característica de educação cristã. As escolas dominicais estão vazias nas igrejas. Não há incentivo para a educação, não há incentivo para professor, a teologia marginalizada. Quantas pessoas que me veem de forma distorcida, porque sou professor de teologia, porque tenho seminário teológico na minha igreja, porque prego falando de teologia. Quantas pessoas me discriminam por conta disso? Então vejam, a própria igreja acompanhando esse modelo que está aí, entendeu? Porque infelizmente, grande parte do que está na estrutura de governo é referência também da estrutura da sociedade evangélica também, da igreja cristã como um todo, infelizmente. E nós precisamos resgatar isso, valores familiares, mas também resgatar a própria igreja como educadora. A igreja precisa abrir espaço para debate, para assuntos relacionados. Falta a igreja investir em educação? Muito, muito. A igreja hoje é entretenimento, Jonas. O senhor sabe quem inventou a escola? Eu já falei isso aqui em outras vezes. Quem inventou giz, lousa, professor e carteira foi um presbiteriano chamado João Calvino. Calvino inventou. Até ali as pessoas ou aprendiam em casa, né? Ou iam até a casa do mestre para aprender. Quem resolveu juntar isso num determinado lugar foi João Calvino, que depois acabou sendo prefeito de Genebra, até pelo trabalho educacional que ele fez naquela ocasião. E João Calvino entendeu que se as pessoas sentassem, tivesse alguém na frente, um lugar para expor, que seria a lousa, alguma coisa para escrever ali, foi feito um giz de carvão, que é o primeiro giz,
foi inventado por João Calvino em Genebra, há quanto? Vamos botar aí 500 anos atrás. A biografia de Calvino, ela é simplesmente espetacular. Eu que defendo linha reformada, teologicamente, eu sou apaixonado por Calvino, principalmente por essas bases da igreja fundamentada na educação. Ele sempre pregou isso, que a igreja é educadora. Tanto que a escola bíblica dominical nasce nesse contexto dele criar, a princípio, ensinando a Bíblia e depois ensinando as matérias de maior relevo fora da questão evangélica, da questão cristã. A igreja hoje é entretenimento, Jonas, infelizmente. Entendeu? Parece que um show, parece que aquela uma ideia. bateria, uma guitarra. O pão e o circo. Isso está muito dentro da igreja evangélica hoje. E o vinho, né? Pastor, que ninguém é de ferro, né? O pão, o circo e o vinho, porque ninguém é de ferro. Para dar um sorrisinho, né? Que pena, o meu tempo terminou. Eu prometo que vou trazer aqui o pastor Luiz Carlos Aparício outras vezes. Faça disso um habitué, pastor, venha mais vezes, porque nós precisamos começar a resgatar principalmente a questão de família e a questão de educação. E se as pessoas que deveriam fazer isso não fazem, por que não fazer aqueles que estão aí com o propósito de evangelizar, com o propósito de resgatar, de salvar vidas? E salvar almas é muito importante, mas não tem como você salvar uma alma de alguém que não tem vida. Pastor, o senhor tem 30 segundos para fazer um comentário final e para se despedir de quem está assistindo. Primeiro, obrigado a você. Puxa vida, foi uma honra. Que Deus abençoe pastor. Sua vida muito, Amém. a casa também, Amém. A todos os colaboradores. A você que teve a oportunidade de nos acompanhar, que Deus abençoe a tua vida e desperte você a educação, que você possa ter desejo de aprender, de conhecer um pouco mais a Deus e, acima de tudo, entender que tudo na vida parte de uma raiz principal que se chama educação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor, uma honra muito grande te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo de coração. Que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.